Me questionaram sobre essa questão e, como pode ser uma dúvida geral, eu decidi responder em vídeo. Vamos fazer um paralelo entre José e as noivas, sendo José a preparação espiritual e material e as noivas somente espiritual. José, filho de Jacó, é conhecido por sua história, descrita no livro de Gênesis, e ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos ciumentos, levado para o Egito, onde se destacou pelo caráter virtuoso, habilidade para interpretar sonhos, e ele foi nomeado governador do Egito pelo faraó, devido à sua capacidade de prever e se preparar para a fome que viria ao longo dos 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de seca. Ele aconselhou o faraó a armazenar alimentos durante os anos de fartura para suprir as necessidades durante a seca. E então a palavra diz: durante 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura do Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade, ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim, José estocou muito trigo como areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque iam além de toda a medida. José não apenas preparou o Egito financeiramente para a seca, mas seguiu vendendo os grãos armazenados durante os anos de escassez a um preço justo. Isso permitiu que o povo pudesse comprar alimentos mesmo durante a seca, sem ficar completamente sem recursos. A história de José do Egito nos ensina a importância de se preparar para desastres naturais ou outras crises, tanto financeiramente quanto em termos de suprimento. Também nos mostra como a liderança virtuosa e o planejamento bem-sucedido podem salvar vidas e evitar pobreza durante tempos difíceis. A história de José do Egito se relaciona com as práticas sobrevivencialistas de diversas maneiras. Em primeiro lugar, José foi capaz de usar eficazmente os recursos que ele tinha disponível, com a habilidade de interpretar os sonhos, né, e a sua capacidade de gerenciar e armazenar grãos. Isso se relaciona com o versículo de Eclesiastes 9:10, que fala sobre a importância de aproveitar ao máximo as oportunidades e recursos disponíveis enquanto se está vivo. Além disso, José confiou na provisão e sustento de Deus, mesmo em momentos difíceis. Isso se relaciona com o versículo Salmo 104, 13 ao 15, que fala sobre a provisão e sustento que Deus fornece para todas as criaturas. Outra maneira pela qual a história de José se relaciona com o sobrevivencialismo é através de sua capacidade de manter a esperança e a perseverança, mesmo em situações difíceis. Ele manteve uma atitude positiva, confiou em Deus, mesmo quando foi vendido como escravo e preso. E isso se relaciona com o versículo de Romanos 12:12, que fala sobre a importância de manter a esperança, a paciência, a perseverança, mesmo em momentos difíceis. E isso nada mais é do que adaptabilidade, porque dentro do sobrevivencialismo é preciso ter um espírito forte. Isso é muito importante, ser resiliente, né? Eu já falei várias vezes, flexível, adaptável. E aí, agora você pode me perguntar, as noivas, né? O que as noivas têm a ver? A história das noivas, a espera dos noivos, com a lamparina, com azeite, é mencionada no livro de Mateus 25, do 1 ao 13. E nessa passagem, Jesus conta uma parábola sobre as 10 virgens, 5 delas são consideradas sábias e outras são consideradas insensatas. Todas as 10 virgens foram convidadas para o casamento do Filho do Homem e saíram para encontrar o noivo com as suas lamparinas. As 5 virgens sábias levaram consigo vasilhas extras com azeite, enquanto as 5 virgens insensatas não fizeram. Quando o noivo tardou a vir, todas as virgens se cansaram, adormeceram. No meio da noite, quando o noivo chegou, as virgens foram acordadas. As sábias, com suas lamparinas acesas e com vasilhas extras de azeite, foram com o noivo para o casamento, enquanto as virgens insensatas, sem azeite suficiente, foram deixadas para trás. Essa parábola ensina a importância de estarmos preparados para o retorno de Jesus e estar sempre prontos para o encontro com Ele. O azeite simboliza o Espírito Santo e as virgens sábias são aquelas que estão constantemente se enchendo dele.
A falta de azeite representa a falta de preparação espiritual, algo que é enfatizado em outros versículos como Lucas 21, do 21:34, Lucas 14, do 28 ao 30, onde é dito que devemos estar sempre preparados e não sermos levados pela surpresa. A história de José do Egito e a parábola das noivas das lamparinas de azeite tem algumas semelhanças quando se trata do tema do sobrevivencialismo. Em ambos os casos, os personagens estão se preparando para eventos futuros. José se preparando para a seca e as noivas se preparando para o retorno do noivo. A lição principal que podemos tirar dessa história de José do Egito é a importância de se preparar financeira e fisicamente, espiritualmente, né, para desastres naturais e outras crises. José armazenou grãos suficientes durante os anos de fartura para garantir que o Egito tivesse suprimentos durante a seca e o seu próprio povo, né? Não apenas o Egito. Da mesma forma, as noivas sábias estavam preparadas espiritualmente, levando consigo vasilhas extras de azeite para se manterem iluminadas durante a espera. A parábola das noivas também nos ensina sobre a importância da preparação espiritual. E isso é muito importante dentro do sobrevivencialismo. O azeite simboliza, como eu falei, o Espírito Santo. As virgens sábias são aquelas que estão constantemente se enchendo dele. A falta de azeite representa a falta de preparação espiritual, algo que é enfatizado em vários outros versículos. Portanto, tanto a história de José do Egito quanto a parábola das noivas das lamparinas de azeite nos ensinam a importância de se preparar tanto financeiramente, fisicamente, quanto espiritualmente para eventos futuros. E que a preparação é fundamental para a sobrevivência, entendeu? O que é realmente prosperidade. Os versículos bíblicos, né, que foram associados aos princípios do sobrevivencialismo, falam sobre a necessidade de estarmos em todos eles, preparados para situações de emergências, adversidades ou a volta de Jesus Cristo, certo? Ou para ultrapassarmos uma época de pré-tribulação, tribulação ou até mesmo do retorno de Jesus. Os versículos mencionados acima nos lembram da importância de estarmos vigilantes em nossa fé, na nossa vida, nos relacionamentos, assim como prepararmos para qualquer evento inesperado na vida. Além disso, a Bíblia também deixa clara a importância de aprender habilidades práticas como agricultura, caça, pesca. Foram inúmeros os versículos que citam isso e destacam a importância de conhecer habilidades práticas para sobreviver e se sustentar, algo que é fundamental dentro do sobrevivencialismo. Após uma análise um pouco profunda, né, e a partir da minha interpretação, eu concluí que o sobrevivencialismo é uma prática que deve ser encarada com muita seriedade e responsabilidade. A Bíblia ensina a importância de estar o tempo todo preparado para as dificuldades e incertezas da vida, não esbanjando nem com desperdício ou soberba, e sim fortificando a fé e o espírito. No entanto, é importante lembrar que o sobrevivencialismo não deve ser usado como desculpa para a falta de solidariedade, compaixão com os outros. A Bíblia também nos ensina a importância de amar ao próximo e cuidar dos mais necessitados. Por isso, o verdadeiro sobrevivencialismo bíblico é aquele que equilibra a preocupação com a própria sobrevivência da sua família, né, e a preocupação com a sobrevivência dos outros em uma situação de carência. Cabe a cada um fazer suas escolhas, seja para guardar tudo para si, ou protegendo os seus, ou dar a sua reserva aos mais necessitados em momentos de emergência. Eu estou trazendo a parte teórica e prática da coisa. Busque estar preparado para as dificuldades, não deixe de ajudar aqueles que mais precisam, que Deus dá em dobro. Em resumo, o sobrevivencialismo fundamentado nos ensinamentos bíblicos é uma prática positiva, desde que seja encarada de forma equilibrada, respeitando os recursos e com ética. Eu espero que você tenha gostado desse paralelo que eu fiz. Não sei se vai tocar você, mas como eu fui questionada, eu decidi trazer essa informação para você. Se houver essa dúvida no seu coração, eu espero que eu tenha elucidado e que minha interpretação tenha sido correta também. Um abraço a todos, curtam, comentem e se gostou, salva para depois. Até o próximo. Segue o fio.